Hoje meu corpo, minha mente e meu espírito estão em harmonia. Eles formam uma equipe saudável. Esta frase é da autora motivacional americana Louise Hay e traz uma verdade. Para aumentar o seu conhecimento e ampliar a sua visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje falando sobre mente sã, corpo são, através dos sentidos. E hoje comigo aqui no estúdio para falar sobre este assunto está ela, Márcia Verbena. Ela é nutricionista e terapeuta de práticas integrativas e complementares em saúde. Atua de forma voluntária no projeto REAGE, que é uma rede de amparo para proteção à gestação inesperada. Bem-vinda, Márcia. Muito obrigada, Michele. Muito obrigada. Vivemos num mundo de ondas, de vibrações e de pensamentos. E nesse universo, o alimento é também muito simbólico e é considerada energia condensada. Por isso, a nutrição, nesse aspecto, ela visa integrar um aspecto vibracional e comportamental à prática, ao indivíduo. Olha que maravilha, e a gente vai saber muito mais sobre esse assunto. Acho muito interessante. Sempre acreditei que a energia dos alimentos são muito poderosas. E também aqui com a gente, eles que você já conhece, já teve no programa de Jefferson, Carlos Shen. Carlos Shen, ele é fisioterapeuta, especialista em microfisioterapia. Você sabe o que é microfisioterapia? Vai saber. Bem-vindo, Carlos. É um prazer todo meu. Já me sinto em casa aqui na TV Alba. Já é de casa, né? É. E para completar o nosso time aqui maravilhoso, Thelma. Thelma Insuela. Gente, Thelma, ela é terapeuta transpessoal e professora de aromoterapia, psicoaromaterapia e eneagrama. Você sabe o que é eneagrama? A gente não vai focar muito em eneagrama aqui nesse programa, não, mas a gente vai saber também um pouquinho. Bem-vinda, Thelma. Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui, espero poder colaborar com esse momento aqui, bem interessante. Vai, e como vai colaborar? A gente está aqui coçando com as perguntas para a Thelma. Gente, você sabia que a famosa citação latina mens sana in corpore sano, ou seja, mente sã em um corpo são, deriva da sátira 10 do poeta romano Juvenal? E sabe o que significa? O contexto da frase queria dizer o seguinte: o que a pessoa deveria pedir? Deveria pedir uma mente sã num corpo são. Isso é muito sábio, né, gente? É uma coisa assim maravilhosa. E como é que você faz para você ter uma mente sã e um corpo são? E é isso que a gente quer saber aqui hoje. Através dessas práticas, a gente fala prática alternativa, mas não está muito correto. Eu estava conversando com a Márcia antes e se usa mais práticas integrativas e práticas complementares. Por quê, Márcia? Porque visa integrar. Então, aliado às práticas já existentes, às práticas convencionais, a gente integra práticas que são consideradas milenares. Por exemplo, práticas da medicina tradicional chinesa, que é uma prática milenar, a Ayurveda, que é a medicina indiana, que também é uma prática milenar, que visam a formar um conjunto de integração. E a gente não despreza uma para poder privilegiar a outra. Por isso que é importante dizer práticas integrativas e complementares em saúde. Já aprendemos isso agora, então não vamos falar mais terapias alternativas, não são. Elas são práticas integrativas e complementares. E dentro desse universo tem a microfisioterapia. O que é microfisioterapia, Carlos? Então, quando nós sofremos agressões tóxicas, químicas, vibratórias e até mesmo emocionais, e o corpo não consegue lidar com isso, fica um registro no corpo, uma memória desse sofrimento. Então a micro, ela vai identificar através do toque suave e vamos retirar esses registros de sofrimentos e as glândulas, os órgãos, os músculos voltam a funcionar, né, normalmente. Maravilha. Como a colega falou sobre prática integrativa, então é um dos componentes da saúde, porque nem tudo tem a ver com essas memórias. Se a pessoa, por exemplo, não se alimenta bem, tem uma alimentação inflamatória, aí é com Márcia. Mas se ela tem traumas emocionais que ela não conseguiu resolver e bloqueou, por exemplo, o hipotálamo, a hipófise, a micro vem. E aí a psicologia vai entrar com a ressignificação, para que em outro momento que aconteça o mesmo trauma, a pessoa consiga lidar bem com isso e não registre. Perfeito, aí fica bem claro onde é que está a integralidade da coisa, né? Maravilha. E, Thelminha, o que é o floral e a aromaterapia?
Bom, a aromaterapia é uma técnica muito antiga, onde nós utilizamos óleos essenciais no tratamento de várias questões e distúrbios, tanto físicos quanto emocionais. Na verdade, eu me especializei em psicoaromaterapia, né, que é a utilização desses recursos, desses óleos essenciais, no tratamento de questões emocionais e também de algumas psicopatologias, sempre integrando também a medicina tradicional, a psicoterapia, integrando tudo junto. Mas é realmente utilizando os óleos essenciais. E o óleo essencial é um composto químico altamente concentrado, né? E que tem uma ação rápida e eficaz no tratamento, e o floral, ele tem uma ação sutil, energética. O floral, ele é produzido, ele é elaborado com a planta sendo colocada numa água, onde essa energia da planta vai passar para a água. Então, é muito sutil, enquanto que o óleo essencial tem uma ação realmente farmacológica, química, porque tem princípios ativos muito potentes e concentrados dentro daquele complexo, né? Então, essa seria a diferença entre as duas terapias, a terapia de floral e a aromaterapia? Isso. Joia. A aromaterapia... É o tipo de óleo que utiliza, de essência que utiliza? No floral não é um óleo essencial, né? É uma tintura mãe que é feita a partir da inserção da flor num vasilhame limpo, onde é colocada uma água e a energia da planta passa para lá. O óleo essencial não, ele é um processo que passa por uma destilação da planta. Então, uma hidrodestilação, uma destilação a vapor, que é o método mais comum da extração do óleo essencial. Perfeito. Antes da gente voltar para o nosso tema aqui, só porque a gente ficou com aquela curiosidade, fala rapidinho o que é o Eneagrama e depois a gente vai ter um programa para falar sobre isso mais aprofundado. Mas só para matar a curiosidade, o que é isso? O Eneagrama é um sistema, hoje, onde nós conhecemos 9 tipos de personalidades, né? Ele existe há mais de 4.000 anos, mas a partir do século XX foi organizado como um sistema, um mapa, na verdade, onde nós sabemos como nós funcionamos, 9 formas de funcionar, e também é um mapa que nos reconecta com a nossa essência, porque nós ficamos o tempo inteiro funcionando automaticamente no condicionamento da personalidade. É um instrumento de autoconhecimento muito potente e também um instrumento de compaixão, porque a gente entende como o outro funciona. Para de fazer aquelas cobranças de que o outro seja parecido ou igual a gente, né? Já queremos, viu? Esse assunto da pano pra manga, a gente já quer. Muito bom. Vai ficar pro próximo programa. Vamos voltar pro nosso assunto aqui. Na prática, Márcia, como é que faz, como é que alia a nutrição à prática integrativa? Bom, o alimento, ele é muito simbólico. Então, quando a gente traça o perfil do indivíduo, que envolve tanto comportamento, história de vida, momento atual, traumas, como falou Shen, então a gente percebe nesses aspectos que o alimento ele vem permeando. Então, o alimento, por exemplo, na infância, quando a gente vai falar de cuidado, a gente sempre recorda um alimento que nossa avó, que nossa mãe fazia de um jeito diferente, de uma forma diferente, para poder nos ofertar e que nos desperta sentimentos, nos desperta emoções. Então, a fome emocional, por exemplo, é uma fome de característica compensatória, que às vezes a gente vai para o alimento, mas para compensar faltas, ausências, vazios que a gente está sentindo. E nesse aspecto, a gente tem que vislumbrar e visualizar o indivíduo na sua integralidade, para a gente perceber que as emoções vão direcionar os seus hábitos alimentares. Por exemplo, quando o indivíduo casa, o indivíduo casou, a gente diz, olha, fulano casou e engordou. Não tem esse aspecto? Tem. Por quê? Porque a alimentação é ritualística. E o fato de estar sentado a dois, à mesa, os momentos, comemorar. Então, comemorar já diz na palavra que o alimento, ele é um aspecto de integração. De socialização, de né? socialização. Então, Thelma falou da terapia floral. Na terapia floral, a gente utiliza na nutrição também, a gente integra
para justamente fazer com que aspectos do psiquismo, ou seja, trabalhar causas que venham a levar quadros emocionais que são sintomas e que essas causas são utilizadas, são trabalhadas pela sutileza da energia da flor. Como o Dr. Eduardo Bach, né, há muito tempo já trazia para a gente nessa sua pesquisa, nesse seu legado para a humanidade. Maravilha. O Shen falou da microfisioterapia, disse o que era. A gente tem um videozinho que a gente pegou no canal do YouTube da Mônica Nóbrega, que ela mostra um pouquinho da técnica na prática. Vamos assistir. Eu tenho mapas do corpo, no qual eu sigo, que são locais específicos que a gente vai procurando no corpo, onde a gente tem determinadas informações. Sobrecarga, sentimentos na época da pequena infância, então a gente vai buscando. Nesses mapas a gente busca aonde está tendo o bloqueio e aonde está saindo o agressor e qual via, que a gente chama, que é igual na acupuntura que eles falam dos meridianos, a gente tem vias que é responsável simbolicamente por cada órgão do corpo e a gente vai vendo onde existe esse bloqueio da informação. E aí, Carlos Shen, é mágica a cura através do toque ou é física quântica? Olha só, ela vem da embriologia, a fundamentação básica, mas também da física quântica, né? Através do estudo do feto foram vistas várias ligações, por exemplo, a pele e o sistema nervoso nascem do mesmo folheto embrionário. Então, através da pele, com um toque suave, eu consigo acessar informações de uma vida inteira da pessoa. Então, como a colega falou ali no vídeo, e essas agressões ficam bloqueando órgãos, vísceras, glândulas. Um exemplo prático, né? Ansiedade, transtorno de ansiedade e síndrome do pânico, que é o mal do século. Durante muitos anos, a pessoa vai acumulando traumas, vai acumulando processos de não falar o que sente, de agressões não vivenciadas. Fica registrado para que em outro momento a pessoa entre em contato com isso e resolva. Enquanto a pessoa não resolver, ela vai ter uma falha em 22 partes do corpo. Pode ser na tireoide, pode ser no hipotálamo. Aí o sono fica ruim. A pessoa pode comer mais porque a tireoide está desajustada. Ela pode ter sintomas físicos. Vai no médico e não tem nada, isso é psicológico. Tem gastrite, por exemplo. Faz um exame, uma endoscopia, não dá nada. Quando eu vou com a micro, eu vejo quando foi o trauma, o que aconteceu e a data. Apagamos. Isso eu acho impressionante. E 80% das doenças crônicas nós curamos. Por que não curamos 100%? Porque tem outros fatores envolvendo, como, por exemplo, a alimentação, aspectos emocionais e eu diria até aspectos espirituais também. Então, se nós unirmos todas as forças, aí ele vai ter a saúde ideal. Maravilha. Gente, é muito interessante, né? Então, ó, mais papo interessante é o que não vai faltar aqui nesse programa hoje. Então, você não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais ponto de vista. Não saia daí. Voltamos com Ponto de Vista, hoje falando sobre mente sã, corpo são, através dos sentidos. Ó, a gente vai pro intervalo, vocês ficam assistindo o comercial e a gente fica aqui batendo papo. E aí teve um assunto muito interessante no intervalo, que eu falei assim, não, quando a gente voltar, a gente vai falar. Carlos estava dizendo que chega a pessoa para ela e falou assim, eu quero fazer 3 vezes na semana, no mês, a sessão. Não dá, meu filho, porque você criou novas cicatrizes que não são, já foram tratadas daquela. Explica mais um pouquinho aí, Carlos. Então, quando eu fiz a limpeza, vamos dizer assim, do corpo, não tem mais o que limpar. Eu tenho que cuidar das outras partes do corpo, como a nutrição, por exemplo, e a psicologia. Estava falando de abandono, né? Então, com abandono, eu bloqueio a hipófise, gera alergia. Na área da minha colega, a pessoa vai querer comer para compensar isso. E com a psicologia, sempre que ela vivenciar algo parecido, ela vai bloquear novamente. Então, eu tenho que cuidar da alimentação, eu tenho que cuidar do psicológico. Porque senão, eu vou ser abandonado muitas vezes na vida. Mas se eu não der importância a isso, eu não bloqueio. É incrível como sempre a gente toca no ponto do autoconhecimento, né? A importância da pessoa se autoconhecer. E aí, Thelma, na hora, lembrou que tem uma personalidade... Ó, o Enneagrama voltando para a conversa de novo. Conte, Thelma. Exatamente. Estava falando do abandono e existe uma das personalidades, das 9, que a ferida emocional dessa personalidade é o sentimento de abandono.
Então, todo mundo tem sentimento de abandono, de rejeição, de inadequação, mas existe uma ferida dominante, uma ferida matricial, que Jung chama de complexo dominante, que toda vez que alguém nos abandona, constela esse complexo. A resposta é desproporcional à situação, porque tocou numa ferida mais profunda. Então, a gente pode trabalhar dentro do Eneagrama, tratando essa criança ferida, e como eu faço associação com a aromaterapia, existem óleos essenciais e sinergias, inclusive um óleo essencial de salvia esclareia, que tem pesquisas mesmo, o Fábio Laszlo, que é um grande pesquisador, traz isso, que consegue fazer com que haja um derrame de serotonina na proporção de 800% no cérebro. Mas para isso eu tenho que ter um intestino bom. Aí entra colega. Vem a nutrição para que essa serotonina seja produzida, para que possa realmente ter... Que é isso que as pessoas não entendem, né? Para ser absorvido qualquer nutriente, você precisa de um intestino saudável, funcionando bem. Desinflamado, né? Desinflamado, funcionando bem. Engraçado que o abandono leva à questão do pertencimento. E a gente quer pertencer. O ser humano, ele quer pertencer ao seu núcleo, ao seu sistema. Então, muitas vezes, na prática da nutrição, a gente vê isso. Feridas de infância, onde a pessoa não tem o processo de pertencimento bem concluído e que compensa nos alimentos. Onde a gente vai e trata essa questão, voltando àquele aspecto do alimento. Qual o alimento que te conforta? Por que ele te conforta? E por que esse vazio existencial que se traz leva à compensação pelo alimento? Então, tratando esse eixo, tanto físico, tanto no aspecto comportamental, a gente consegue traçar diretrizes que aquele biótipo está trazendo para a gente. Maravilha. E, gente, em março deste ano agora, o Ministério da Saúde incluiu mais 10 novas práticas integrativas do SUS, ou seja, gratuitamente para a população. Antes eram 19 tipos, hoje são 29 procedimentos. Dentre as novidades estão a aromaterapia, a cromoterapia, hipnoterapia, que é através de hipnose, né? E terapias de florais. Em 2017, foram registrados 1.400.000 atendimentos individuais em práticas integrativas e complementares. E nós fomos no YouTube, no canal Práticas Integrativas, e pegamos depoimentos tanto de profissionais do SUS quanto de usuários. Vamos ver agora esse vídeo. Nas práticas integrativas, nós encontramos muitos desafios. Um deles é o próprio reconhecimento. Como não segue o modelo hegemônico, nós temos que realmente mostrar que realmente o que fazemos dá certo. O gratificante de trabalhar com as práticas integrativas é exatamente isso, porque você vê o resultado acontecendo. E eu tinha medo de fechar meus olhos. Eu já vou na sexta aula de meditação, fecho tranquilamente, faço 15 minutos, todo dia 5, 5 e 5, e estou gostando. O físico meu, que eu estava muito travada, eu faço yoga, faço Tai Chi Chuan, como eu disse, e ando muito e não estou sentindo mais nada. Nós trabalhamos baseados nas qualidades humanas, procuramos ser cada vez mais humanos, desenvolver as virtudes, com formas de concepção, de pensamento que levem em conta a singularidade. As disciplinas das práticas integrativas vêm complementar a acessibilidade, a integralidade do SUS com uma outra visão, uma visão que inclui uma dimensão mais ampla do ser humano e não só tira elas da doença para a saúde, mas expande essa saúde, levando elas até a felicidade, levando nós que estudamos e praticamos essas práticas até uma maneira mais consciente de amar, uma maneira mais atenta de viver. E aí o que aconteceu? Essa novidade de trazer mais práticas integrativas para o SUS criou uma polêmica, uma divergência entre o Ministério da Saúde, que acredita e defende que essas práticas ajudam principalmente na atenção básica, na prevenção e na saúde da população, e o Conselho Federal de Medicina, que disse que é contrário, porque disse que não tem evidências científicas que comprovem o benefício dessas práticas. E aí eu trouxe a polêmica para cá. Vocês, como profissionais dessas áreas que observam cientificamente a comprovação, o que vocês pensam dessa polêmica? Eu vou começar com o Carlos. Então, na microfisioterapia, temos 164 artigos científicos, estudos com ratos. Eles estressavam o rato, jogavam luz no olho
um som alto, falta de comida, tiravam o sangue do rato, faziam a microfisioterapia em uns e em outros toques aleatórios e só se curavam bioquimicamente quem fez a micro. Então, muitas dessas técnicas ditas alternativas que são complementares já existe comprovação científica, só que elas tiram milhões de remédio. A indústria farmacêutica, ela é o negócio que mais cresce hoje, em cada esquina tem uma farmácia nova. Então, quando a gente trata o ser como um todo, é mais barato e não gera remédio. E até tem muito menos estudos porque não tem interesse em laboratório nenhum. Por exemplo, o iodo. Quem tem problema na tireoide, só tomando iodo melhoraria e é barato. Iodo é mais barato que banana. Então, isso não é divulgado, a pessoa fica tomando remédio para tireoide e assim como outros. Ou seja, a questão é muito mais além. Muito mais além. Existe uma doutrinação desde a faculdade de medicina, os médicos mais antigos, hoje em dia já tem muito mais informação, né? Então, e eu vejo até alguns médicos aderindo à medicina integrativa, os médicos mais novos, né? Mais atualizados, porque eles previnem doenças e tratam quem já está bem para melhorar o desempenho também. E esse para o Sistema Único de Saúde, para o governo como um todo, é uma forma inteligente. Porque se você cuida mais da atenção básica, você evita a alta complexidade, que é muito mais caro, os exames mais caros, é uma população mais doente lá na frente, né? Traçando, por exemplo, o efeito placebo, que utilizam muito essa argumentação, por exemplo, na terapia floral, quando a gente vai pensar em efeito placebo, como justifica um bebê ser beneficiado com terapia floral? Como justifica um animal de estimação ser beneficiado naquela questão com terapia floral? Uma plantinha que tem a mesma sinergia das essências das flores também ser beneficiado. Então, a gente vê uma efetividade, né? Como o Shane falou, não existe interesse mercadológico para que possa isso ser difundido, mas a sabedoria popular, essa conexão que a gente precisa fazer com a natureza, nos impele, já nos traz para essas questões. Até mesmo, né, Thelma, se a gente for ver, até os remédios que a gente usa, eles vêm de plantas e tudo mais, né? Então, e a sabedoria dos índios que curavam através das plantas? Não só índios. Até o século 17, 18, mais ou menos, toda a medicina era fitoterápica, porque só depois da Revolução Industrial é que esse movimento vai acontecer, de sintetizar as plantas, de produzir medicamentos, né? Então, sempre foi assim, com planta, e isso faz parte de um conhecimento milenar. Mas eu penso que é um pouco mais profundo essa discussão. Eu penso que existe espaço para cada um. A medicina integrativa e complementar, ela previne, porque ela trabalha com a parte também psicoemocional. No caso da aromaterapia, na França é uma especialidade médica. Existem milhares de artigos científicos na PubMed sobre o trabalho com óleos essenciais. Nos meus cursos eu trago vários pesquisadores que são professores de universidades de referência na Inglaterra, nos Estados Unidos. Então, é uma questão de formação. As universidades de medicina têm o ponto de vista, têm uma importância. Eu peço para as pessoas que eu atendo irem para o médico, né? Mas existe espaço hoje para muitos tratamentos, várias formas de tratamento. Eu penso realmente que são integrativos. Eu tenho vários alunos que são médicos, várias alunas que são médicas hoje e que querem entender um pouco além do que o sintoma está dizendo. Querem olhar a pessoa como um ser integral, como uma pessoa que tem problemas, como uma pessoa que está em estado de sofrimento, e isso vai ter toda uma interferência. No meu curso também eu trabalho com medicina psicossomática. Então, a medicina psicossomática explica muito isso. Quais as causas emocionais das doenças? Quando a gente trata também, além da parte física, a parte emocional, o tratamento, ele responde, a resposta ao tratamento é muito mais eficiente e dificilmente a pessoa vai voltar a repetir o sintoma. Maravilha.
E lá no REAGE, como é que você aplica as práticas integrativas junto com a nutrição, Márcia? É uma rede de amparo para gestação inesperada. Então, as mamães que se veem em gestação e que não têm condição, em risco social, risco de abortamento, inclusive, a gente aplica acolhendo tanto mamãe quanto bebê no ventre. Então, por exemplo, uma terapia floral que visa acolhimento, a gente cria uma sinergia de essências e é ofertado a essa mamãe, né? As terapias energéticas do passe, que também ajuda a harmonizar, tanto do ponto de vista psíquico, quanto do ponto de vista espiritual. Então, elas servem como um grande suporte para que essa gestação possa ir adiante. Então, mamãe e bebê no ventre estão se beneficiando para quando esse bebê venha a nascer, venha ao mundo, já está em pleno movimento, né, de conexão com a mamãe, com o mundo e com a natureza. E é uma entidade sem fins lucrativos, viu, gente? É uma ONG? Isso. E precisa de ajuda, viu? Precisamos entra muito no de ajuda. Instagram da Márcia e vê como colaborar. Com certeza. É. Então, as mamães e os bebês agradecem essa colaboração. Isso aí é sempre bom, é dando que a gente recebe, com certeza. Mais um rápido intervalo, mas você não saia daí, que a gente volta com mais ponto de vista, falando sobre mente sã, corpo são. Estamos de volta com um ponto de vista, hoje falando sobre mente sã, corpo são. A gente falou dos óleos essenciais e Thelma trouxe alguns para mostrar pra gente. O que são aí, Thelma? Serve para quê? Qual é o benefício que ele traz no organismo? Explica pra gente. Olha, o óleo essencial, como eu falei, é um composto químico, né? E ele tem tanto uma ação farmacológica, porque tem princípios ativos, como, por exemplo, o acetato linalírico, que é um éster. Então, os ésteres, quimicamente, têm uma função de sedar, são sedativos, né? E tem óleos essenciais com princípios ativos anti-inflamatórios, antihistamínicos, hormon-like. Não é que ele vai exercer a função, nem estimular o hormônio, mas ele entra nos receptadores, nos receptores de hormônio. Então, são utilizados, eles têm uma ação psicológica, que essa é que para mim é a mais importante e é a fonte do meu trabalho, porque tudo que inalamos vai diretamente para o sistema límbico cerebral. Você chegou ao ponto. Eu queria saber como é que eu uso aí. Eu vou inalar, eu boto na água, bebe, como Sim, é que é? Aí são as formas de aplicação. Sim. Existem várias formas de aplicação. Como que eu vou saber qual a forma de aplicação? Eu preciso primeiro fazer uma boa anamnese para saber quais são as suas questões, quais os repertórios de sintomas que você está apresentando, para saber se vai ser por ingestão, que eu não trabalho, que são as questões físicas, para saber se você vai fazer uma inalação, se vai usar um bálsamo, você pode aplicar na sola dos pés, você pode... Vamos usar um exemplo. Por exemplo, sim. se fosse para ansiedade. Para Como é ansiedade, que a gente usaria? nas questões emocionais, a forma mais importante de aplicação é por inalação. Então, porque por inalação vai direto para a amígdala cerebral, vai para o hipocampo, vai para o hipotálamo. O óleo, ele tem essa associação com a memória. Então, os cheiros, eles vão trazer, normalmente, a gente escolhe para trazer memórias agradáveis, e aí ativa o sistema nervoso parasimpático, e através da glândula pituitária ou hipófise, há uma orquestração de neurotransmissores que são jogados na sua corrente sanguínea, gerando uma sensação de bem-estar. Tem algum aí que você possa demonstrar no Shein? Tem vários aqui. Um deles, eu trouxe alguns óleos, um deles é um óleo que eu gosto muito, é um óleo tem olíbano. Esse óleo de olíbano é um óleo muito importante, porque o olíbano é um incenso, né? É um incenso de igreja. Então, esse óleo a gente trabalha as questões espirituais, energéticas, mas também tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação sedativa, e ele é muito legal para a gente testar o cheiro, porque o olíbano tem cheiro de igreja, tem cheiro de lugares sagrados. Não só
a Igreja Católica, mas todas as tradições espirituais usam a defumação. Quem vai sair daqui para viajar, ele já vai sair, ó, zen. Vamos pro congresso, então eu vou chegar lá zen. Vai chegar super zen. Vamos ver, eu vou colocar umas gotinhas aqui. É um óleo, eu sempre digo que o olíbano é um óleo para quem está atravessando seus desertos pessoais. A planta é uma planta do deserto que tem que enfrentar uma adversidade muito grande de temperatura, né? Aquele sol escaldante. E a exsudação, quando ela é liberada e entra em contato com o atmosférico, se transforma nessa resina. Perfeito. Então, traz esse cheiro. E o olíbano, ele nasce nos lugares mais improváveis. Então, o que é que essa planta vai ensinar para a gente? Além das propriedades terapêuticas, ela vai ensinar que para atravessar o meu deserto, eu tenho que confiar no meu processo. Então, Thelma, vai pedindo para ele ir entregar. fazendo e você vai contando isso para ele ir atravessando o deserto, vá. Como é que eu Vamos lá, faço? Shen, você vai pegar assim, ó, como eu estou ensinando, ó. E inalar. É um óleo sedativo. Muito bom. E aí ele faz isso durante quanto tempo? Como é o tratamento? Você pode, inclusive, usar, uma das formas é um colarzinho aromático, que você coloca umas gotinhas e usa aquele colar durante o dia. Ou, por exemplo, você pode fazer com outros produtos. Esses são os produtos de uma marca que eu criei. Nesse aqui tem olíbano, se chama Sacralidade. Eu criei um bálsamo, tá? E você pega esse bálsamo e usa em pontos próximos ao nariz. Olha. Tá vendo? Gostou, E você Sheila? pode- Maravilhoso. É maravilhoso. Ele tem resinas e rosa. Para Maravilha. trazer a Eu já amorosidade. uso, sem o conhecimento terapêutico, eu gosto de incenso na minha casa, né? Olha, Eu vou usando para estudar, mas eu nunca tive um profissional. Agora eu vou querer até uma consulta depois, né? Porque eu gosto de cheiro, tanto o cheiro como o som, né? O barulho. É impressionante que tudo que mexe com os sentidos, né? Tem possibilidade tanto de deixar a gente irritado quanto de acalmar. Isso é maravilha. Na questão da microfisioterapia, Shen, para quem que é indicado e quantas sessões são necessárias? Olha, eu diria que para todos, mas se fosse escolher um público-alvo, eu diria quem tem problemas crônicos, problemas emocionais, como síndrome do pânico, depressão, alergias, né, problemas que a medicina convencional não consegue resolver. A colega falou da importância da medicina e ela tem uma importância muito grande em eventos como infarto, AVCs, infecções. Eu tenho que entrar com remédio, com antibiótico, por exemplo. Só que os processos emocionais e crônicos, a medicina não consegue. A fibromialgia. Então, quando a pessoa tem uma doença crônica, ela deveria ter, ela tem a obrigação de fazer a micro. Mas todas as pessoas que querem melhorar o seu sono, concentração, alegria de viver e mais, a prosperidade. Era isso que eu ia colocar. Não é só para tratar a doença, é para você melhorar também o seu bem-estar, né? Sua A qualidade. frequência vibratória que a colega falou. Maravilha. Porque tanto o alimento, uma comida pesada, gordurosa, industrializada, vai baixar a sua frequência, sofrimento. O colega falou aqui de um processo que ele teve, que deu uma gastrite nele, né? Então, o sofrimento no nosso corpo causa sintomas físicos e abaixa a frequência. Relacionamentos vão embora, o dinheiro vai embora. Então, quando eu estou com uma frequência elevada, eu ganho mais dinheiro, eu atraio as pessoas. A coisa Eu fico flui. com a alegria de viver, que a maioria hoje não tem. A maioria acorda desligando o relógio. Eu digo assim, Chateado, como é que porque você sabe que despertou. dormiu, que tem um sono bom? Não é o número de horas que você dorme. É como você acorda. É o estado que você acorda. É você acordar apaixonado, com vontade de trabalhar. Eu quero trabalhar hoje. A maioria acorda brigando com o relógio. Eu despertando. acordo elétrica. Vocês viram que eu já fiz uma sessão, eu vou ter que fazer outra, né, gente? Sim, Porque sim. eu preciso controlar minha ansiedade. Vocês viram como eu comecei o segundo bloco? Trrr, quase a carretilha. Aí eu falava assim, calma. Então, é uma pessoa ansiosa, gente. Quero contar tudo pra vocês rapidamente. E não é ruim a ansiedade, é boa. A ansiedade é uma expectativa para um acontecimento. Eu vou viajar para o Piauí, né? Um deserto, né? Que ela falou. É. Agora eu vou para o calor do deserto, literalmente. Eu estou ansioso, quer dizer, tenho uma expectativa boa. O transtorno de ansiedade que é ruim, que é uma Sim. deficiência de neurotransmissor. Muito interessante isso. É GABA. O que você tem é uma vontade de as coisas acontecerem, não é doença. Agora, quem está no momento que não tem problema nenhum, está de férias no Caribe e com a mente acelerada, com angústia, com medo, essa pessoa está Aí que doente. tá o problema. Perfeito. E mas,
Não, complemente, depois eu te faço a Engraçado que pergunta. Shen falou sobre a ansiedade e a gente trabalha muito a questão da atenção plena. Então, quando a gente está em atenção plena, a gente nos conhece, a gente nos observa e a gente sabe lidar mais com as nossas emoções. O que acontece muito no âmbito da nutrição é que desconectamos. A gente sai, a gente não vê mais o alimento como aquela forma de nutrir em essencialidade. Então, assim, tudo é muito rápido, é comer qualquer coisa. Fast food. E alimento é ritualística. Então, a gente precisa retornar esse processo, que, na verdade, é uma conexão com a natureza. Tal macro, tal E era micro. isso que eu ia te perguntar. A natureza é cíclica. Qual é a ligação do alimento, então, com esse ciclo da natureza? Isso, a natureza é cíclica, nós somos cíclicos. Então, por exemplo, alimentos não dão o ano inteiro. Então, a gente precisa aprender a conhecer quais são os alimentos da época, quais são os alimentos, os orgânicos, porque já tiveram pesquisas vendo essa energia do alimento orgânico, ela é muito maior do que de um alimento convencional, de um alimento cheio de agrotóxicos, cheio de venenos, né? Por exemplo, os brotos e germinados. Quando a gente coloca um alimento para germinar, o alimento ali tem uma planta em potencial. Então, ali ativam-se bioquímicos, ativam compostos, onde o valor nutricional de um broto e de um germinado é muito maior do que outros alimentos. Então, a gente precisa compreender isso, compreender os alimentos como energia condensada. Olha só. E você já ouviu falar em pessoas tóxicas? A youtuber Thaís Lessa postou algo sobre isso no canal dela e a gente trouxe aqui para o programa. Vamos ver. São pessoas tóxicas para eu saber se a gente estava falando do mesmo tipo de pessoa. E de acordo com um dos sites, que eu não vou divulgar, porque eu nem lembro o nome, mas ele falou que pessoas tóxicas são pessoas que te sugam, pessoas arrogantes, pessoas vítimas, ou seja, que tem aquela questão da autopiedade, pessoas controladoras, pessoas invejosas, pessoas mentirosas, gananciosas, julgadoras, né, que julgam, e sem caráter, ou seja, sem honestidade, ele colocava lá, e sem integridade. Eu não sei como é que é comunicado isso sobre pessoas tóxicas e etc, mas eu acredito que todo mundo já passou por um relacionamento que suga você e etc. Mas a grande questão é, você é essa pessoa tóxica? Porque é muito fácil a gente olhar ao nosso redor e enxergar talvez nos outros, ou aquela questão do julgamento mesmo nosso, tipo a arrogância, etc. Mas será que eu, Thaís, tenho sido essa pessoa também? Quando eu tava descrevendo essas pessoas tóxicas, esses tipos de pessoas tóxicas, eu pude lembrar e me identificar com muitas dessas características. Por exemplo, essa questão da autopiedade é algo que, assim, eu já vivi muito forte na minha vida. E hoje, de vez em quando, pensamentos de autopiedade vêm sobre a minha cabeça e eu tenho que barrar, eu tenho que, não, você não vai ficar aqui, querido. Eu pude me identificar e eu refleti, eu já fui, ou sei lá se eu sou essa pessoa tóxica, entendeu? Eu não quero ser essa pessoa. É muito importante a gente, né, voltar os olhos ao contrário, porque a gente vai perceber o quanto a gente precisa evoluir como pessoa, o quanto a gente precisa crescer, e tá tudo bem em relação a isso. E aí, você é uma pessoa tóxica? E aí, gente, como a gente identificar isso e principalmente como a gente mudar? Quando você cuida de você, a sua frequência aumenta, naturalmente essas pessoas tóxicas não vão ter sintonia com você. E se você for tóxico, você também vai se libertando disso. Então, o ideal é eu cuidar de mim. A única variável que eu posso mexer sou eu, como ela falou. Eu não posso influenciar o outro, querer que o outro cresça. Muitas mulheres ficam, eu vou ajudar meu marido, eu vou mudar ele. Ninguém muda ninguém. Se eu melhoro a minha frequência, a vida separa. Eu já fiz muitos casamentos e muitas separações depois da micro. Porque quando a frequência ela fica muito desnivelada, naturalmente a vida afasta. Aí a esposa cresce. Aí o marido fala, vou perder, vai também fazer a micro. Ou seja, cada um vai buscando a sua melhora. Qualquer relacionamento, você deve ter na sua infância, adolescência, pessoas que hoje você não tem mais contato, porque você não tem mais nenhuma sintonia com ela. Então, quando você cresce frequencialmente, que envolve muitas coisas, né? A microalimentação, a psicologia, você não tem mais sintonia com aquelas pessoas. Então, acaba que afasta pessoas tóxicas. E você também deixa de ser, se você quiser, né? Você se trata e deixa de ser essa pessoa tóxica. Maravilha.
Diga, Thelma. Eu percebo assim, todos nós, como foi muito bem dito aí pela menina que trouxe essa questão no vídeo, todos nós temos sombra, temos luz, nós podemos ser agentes mesmo, patogênicos para outra pessoa, mas eu percebo que com o autoconhecimento mesmo, a gente se trabalhando, se conhecendo, você consegue equilibrar um pouco mais essas questões, né? Porque em determinados momentos da vida a gente tem mesmo, a gente tem raiva, a gente tem medo, tem tudo isso. Isso é muito normal, isso é muito natural. É natural do ser humano, né? É natural. Agora, realmente, tem pessoas que nós consideramos, principalmente quem trabalha com o sistema do Enneagrama, imaturas, inconscientes, que precisam realmente de um trabalho terapêutico urgente, seja qual for a linha que ela vai escolher. Né? E seguindo nesse ponto aí, de que seja qual for a linha que a pessoa vai escolher, estamos chegando no finalzinho do programa, mas ainda dá um tempinho para que cada um de vocês destaque o maior benefício que vocês lembrem, assim, de cada especialidade de vocês. Eu vou começar aqui com Márcia. Se você tivesse que indicar para alguém fazer o maior benefício, é este aqui. Qual seria? Certo, é o autopercebimento. Então, a partir do momento que me trazem uma questão em consultório em relação à nutrição, ao comer, como eu falei que é muito simbólico, o autoconhecimento e o autopercebimento, o sentido do existir da pessoa, ativar esse sentido de existir, vai poder encaminhar até mesmo nas escolhas alimentares que a pessoa fizer daqui para frente, porque vai se privilegiar na questão do autoamor, na questão da autoanálise, querer bem a si mesmo. Então, ela vai ser estimulado a esses processos de fazer melhores escolhas e tudo isso vai repercutir no físico, no aspecto físico. Maravilha. Você, Carlos, o que você diz? Eu diria para pessoas que perderam a alegria de viver, perderam a coragem, que elas perderam o autoamor, que estão com ansiedade, com insônia. Então, essas pessoas podem ter de novo a coragem, o foco, a alegria de viver. Então, quando você mudou sua personalidade, não dorme melhor, está com ansiedade, com alergia, a micro vai ajudar muito. Maravilha. Thelma. O maior benefício é que a terapia com óleos essenciais atua de forma holística. O óleo essencial, ele vai atuar tanto no corpo físico, através de tropismo, de afinidade, ele vai chegar no órgão em que precisa ser trabalhado, na afecção que precisa ser trabalhada. O óleo essencial vai atuar na esfera psicoemocional, acalmando, sedando. É fantástico para tratar ansiedades, estresse, depressão, enfim, vários sintomas, como também no nível energético. Shen está falando aqui, Carlos está falando sempre da frequência das pessoas e, por exemplo, os óleos essenciais são as substâncias naturais de maior frequência energética do planeta Terra. Ele vai atuar também fortalecendo o seu sistema imunológico, o seu sistema endócrino. E o que eu acho mais legal é que é uma medicina doce, é uma medicina através do prazer, através do cheiro. E é muito fácil, de fácil acesso para as pessoas se apaixonarem mesmo por esse trabalho. Ou seja, continue com a medicina convencional, porque auxilia a gente muito, mas escolha uma prática integrativa e coloque no seu dia, que você só vai ganhar com isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero tê-los no próximo programa aqui com a gente, com mais bate-papo, com outros assuntos. E você, até o próximo ponto de vista. Tchau, tchau.